7 sinais de que sua vida está prestes a mudar. Você já teve aquela sensação de que alguma coisa dentro de você mudou, mesmo que a sua vida, por fora, ainda pareça exatamente igual? Tipo, talvez você esteja mais inquieta, talvez algumas pessoas já não façam sentido para você, talvez aquilo que antes te satisfazia agora pareça pequeno demais, né? E talvez você também esteja pensando, o que está acontecendo comigo, né? Hoje eu quero falar neste vídeo sobre 7 sinais de que você está entrando em uma fase de transformação da sua vida. E fique até o final, porque o 7º sinal é aquele que muita gente confunde com fracasso, quando na verdade pode ser o começo, de um recomeço. Você já não consegue aceitar aquilo que antes suportava, Durante muito tempo, talvez você tenha engolido situações para evitar conflitos, aceitou pouco, calou sentimentos, Colocou as necessidades de todo mundo na frente das suas, mas alguma coisa começou a mudar. Você olha para determinadas situações e pensa, eu não quero mais viver assim. Isso não significa, que você ficou uma pessoa difícil. Talvez você simplesmente tenha começado a preencher o seu próprio valor. Às vezes, a mudança, ela começa exatamente quando aquilo que você tolerava deixa de parecer normal. E o segundo sinal, você começa a sentir vontade de se afastar de algumas pessoas, tá? E esse sinal, ele pode doer, porque nem sempre significa que alguém fez alguma coisa terrível. Às vezes, simplesmente os caminhos começam a mudar. Por quê? Porque você percebe que algumas conversas não combinam mais com aquilo que você está tentando construir, que determinados ambientes drenam a sua energia e que você já não sente vontade de participar de tudo. E aos poucos começa a desejar mais silêncio, mais paz, mais tempo consigo mesma. Não significa, que você precisa sair aí cortando pessoas da sua vida. E sim, significa apenas que talvez esteja aprendendo a escolher melhor aquilo que permite entrar no seu coração e na sua mente. Porque nem todo afastamento é perda, Alguns são espaço para você se reencontrar. E o terceiro é que você começa a questionar a vida que está vivendo. Tipo, esse é um sinal muito forte. Você começa a perguntar, é realmente isso que eu quero? Eu estou feliz? Estou vivendo ou apenas sobrevivendo? Se eu continuar exatamente assim pelos próximos 5 anos, eu vou estar satisfeita com a minha vida? Essas perguntas, elas podem ser desconfortáveis, mas também podem ser libertadores. Por quê? Porque enquanto você não questiona, continua repetindo, e repetindo as mesmas coisas. Então a mudança, ela começa quando você tem coragem de olhar para a própria vida e admitir, eu quero mais. E querer mais não significa ser ingrata, pelo que você tem. Não. E sim significa reconhecer que você ainda tem potencial para crescer. E o quarto, você começa a sentir uma vontade enorme de recomeçar. Talvez, você tenha começado a pensar em estudar novamente, aprender uma profissão, cuidar mais de você,
mudar sua rotina, ou começar um projeto, criar um negócio e voltar a sonhar, né? E talvez alguém diga, mas você vai começar isso agora? E você mesmo pode pensar, será que não é tarde demais, né? Então, escute com carinho. Não existe idade certa, né, para recomeçar. Às vezes você não está começando tarde, né? E sim está começando no momento em que finalmente se sente pronta. Porque o passado, ele pode ter levado tempo, né? Mas o futuro ainda está aberto. E o quinto? O quinto, algumas coisas começam a dar errado. Esse é um sinal que mais confunde as pessoas. Porque você tenta, né, uma coisa e não funciona. Faz um plano e ele muda. Uma oportunidade desaparece, uma porta fecha. E assim as coisas vão acontecendo e você pensa, minha vida está dando tudo errado. Mas não tem porta fechada. E uma punição, às vezes, é apenas uma mudança de direção, certo? Claro que existem perdas, né, que doem profundamente e que não precisam, né, ser romantizadas, mas com o tempo, algumas delas nos mostram que estávamos insistindo em lugares onde já não deveríamos permanecer. Então, quando algo não sair como você esperava, antes de concluir que fracassou, pergunte-se: existe outra direção que eu ainda não enxerguei? E 6, você começa a preferir paz em vez de aprovação. Esse talvez seja um dos sinais mais bonitos de amadurecimento. Antes, você queria que todo mundo gostasse de você. Tinha medo, né, de dizer não, tinha medo de decepcionar, tinha medo do julgamento. Mas chega um momento em que você percebe, não é possível viver uma vida inteira tentando agradar todo mundo, né? Então você começa a entender que algumas pessoas, elas podem não compreender, né, suas escolhas, e tudo bem, né? Se elas não compreendem, tudo bem. Você não precisa explicar cada passo, não precisa provar o seu valor, não precisa convencer ninguém, né, de quem você está se tornando. Você começa a escolher paz. E quando você começa a escolher paz, muitas coisas que pareciam importantes deixam de ser. E o sétimo sinal. O sétimo sinal é que você sente que não pode mais continuar sendo quem era. Esse é um sinal mais profundo. Você olha para a pessoa que era alguns anos atrás e percebe, eu não sou mais aquela pessoa. Talvez, né, você ainda tenha medo, talvez ainda tenha insegurança, né? Talvez ainda não saiba exatamente para onde está indo, mas existe uma certeza dentro de você: eu não quero voltar a viver como antes. E é aqui que muitas pessoas confundem transformação com fracasso, porque existe uma fase em que você já deixou de ser quem era, mas ainda não se tornou, né, quem está tentando ser. É uma fase estranha, né? Você não se reconhece completamente, parece que está perdida, mas talvez você não esteja perdida, né? Talvez você esteja apenas se encontrando, ok? Então, se você se identificou com alguns desses sinais, não significa que amanhã sua vida vai mudar magicamente, não é assim. Mas mudanças verdadeiras exigem, né, decisões,
atitudes, paciência e muitas vezes coragem. Mas talvez também exista algo mudando dentro de você agora. E isso já é importante, porque uma transformação externa quase sempre começa com uma mudança interna. Você começa a pensar diferente, a escolher diferente também, a se posicionar diferente, a enxergar possibilidades onde antes só via problemas. E pouco a pouco, a sua vida ela começa a acompanhar a pessoa que você está se tornando. Eu vou contar aqui uma metáfora, né? Que essa metáfora é a metáfora da semente. Vamos pensar em uma semente, tá? Quando ela está debaixo da terra, ninguém vê, né, aquele crescimento da semente. Parece que nada está acontecendo, mas existe um processo acontecendo ali no silêncio. Ela está criando, né, raízes e talvez você esteja vivendo exatamente isso. Uma fase silenciosa, uma fase em que você ainda não consegue mostrar resultados, mas está ali criando raízes, está aprendendo, está amadurecendo, está se fortalecendo, né? Porque nem todo crescimento é visível, não é, né? Então, algumas das maiores transformações da nossa vida acontecem antes que qualquer pessoa consiga perceber. Então, se hoje você está sentindo que alguma coisa dentro de você está mudando, não tenha tanta pressa para entender tudo, tá? Talvez você ainda não tenha todas as respostas, talvez o caminho ainda esteja confuso, mas preste atenção aos sinais, tá? Porque talvez você esteja deixando para trás uma versão sua que já cumpriu o papel dela e esteja começando a construir uma nova. Não tenha medo do recomeço, não tenha vergonha, né, de mudar, não pense que porque algumas coisas ainda não aconteceram, porque você está parada. Às vezes, antes de uma grande mudança, existe um período em que tudo parece estar parado. Mas, por dentro, você está criando raízes, igual a semente. E quando chegar a hora certa, aquilo que hoje ninguém consegue enxergar, né, poderá começar a aparecer. E talvez você ainda não, né, esteja vendo essa mudança acontecer, mas eu acredito que já esteja aí você se tornando a pessoa capaz de vivê-la. E se essa mensagem, né, encontrou você em um momento difícil, guarde uma coisa na sua mente, no seu coração. A sua história não terminou. Talvez você esteja só apenas entrando em um novo capítulo. Então, se você acredita que ainda existe um propósito para a sua vida, escreva aí nos comentários, ok? Eu estou pronta para o meu novo capítulo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilhe este vídeo. Aqui a gente não ignora, né, o fundo do poço, e sim a gente acredita que mesmo de lá é possível começar a subir em direção ao propósito. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!